Vocês entendem a minha treta em cobrar a postura do Tarcísio, que fica trabalhando dentro do Senado, segundo os senadores, fica trabalhando no Senado contra o impeachment do Alexandre? Não é que ele não ajuda, é que ele ajuda o Alexandre. Você pega no cinema, todo vilão tem um parceiro. Então você pega o Imperador Palpatine, ele tinha o Darth Vader. O Sauron, do Senhor dos Anéis, tinha os Nazgûl. O Voldemort tinha lá os Comensais da Morte. E o Alexandre tem o Gilberto Kassab. E eu trago isso porque eu acho interessante que um nome tão importante na política seja tão pouco citado. Bom, não tanto da minha parte. Ontem mesmo, na entrevista com o Ricardo Nunes, eu questionei muito a ele e cobrei muito sobre as ligações dele com o Kassab. Acho que a minha entrevista ontem, muita gente achou que ia ser uma entrevista chapa branca. O pessoal pensa que o Olavo de Carvalho falava, né? O brasileiro tem 2 neurônios, o contra e o a favor. Se eu digo que o Pablo Marçal é um picareta, logo eu apoio o Nunes. E eu disse até, não tive que dizer pro Nunes, desculpa, no primeiro turno tem a menor chance de eu te apoiar. Frustrei até ele, mas não é ele, não seria ele. Mas eu cobrei, né, a posição dele sobre a ligação dele com o Kassab. E eu fico importante porque eu falo isso porque o Kassab é uma figura muito importante na trama do impeachment do Alexandre de Moraes. O meu foco é esse, impeachment do Alexandre de Moraes. Eu quero traçar aqui a minha linha de pensamento e eu quero que vocês acompanhem comigo. Nós temos, bota de novo a tela do mapa do impeachment aí pra gente, Brunão, que você botou agora há pouco. Nós temos 29 senadores que ainda não se posicionaram sobre o impeachment do Alexandre de Moraes. Isso inclui o senador Rodrigo Pacheco. Desses, 10 são do PSD, Partido Social Democrata. Então, lembrem-se, nós precisamos de 5 votos para chegar aos 41 necessários para retirar o Alexandre do Supremo. E 1/3 dos senadores ainda não se posicionaram, são integrantes desse partido, do PSD. O PSD tem, hoje, o dobro dos votos que a gente precisa para apoiar o impeachment. E onde é que entra o Kassab nessa história? Quem é mais antenado na política brasileira já entendeu. O Kassab é o presidente nacional do PSD. É o Valdemar do PSD. É ele quem manda e desmanda. É ele quem fala quem vai ter recurso do fundo eleitoral. É ele quem fala quem vai ter apoio do partido. É ele quem fala quem vai ter estrutura para fazer campanha. Principalmente em um ano de eleição municipal. O Kassab é o líder do partido que tem a maior bancada do Senado Federal. Mas não para por aí. O Kassab é secretário de Estado de Governo e Relações Institucionais do governo de São Paulo, indicado pelo teoricamente, seu chefe, o governador Tarcísio de Freitas. Ou seja, o homem que tem o poder de exigir o posicionamento dos seus senadores, ou pelo menos pressioná-los a apoiar o impeachment do Alexandre de Moraes, é o braço direito do governador Tarcísio, aliado do Bolsonaro, que foi tornado inelegível pelo Moraes. Ontem, durante a entrevista com o Ricardo Nunes, eu fiz questão de mostrar essa foto tirada no encontro com empresários que reuniu várias personalidades da elite política paulista. Na foto, você tem, assistindo a uma declaração de apoio do presidente Bolsonaro, Ricardo Nunes, está o deputado Baleia Rossi, o presidente nacional do MDB, o Rodrigo Garcia, com a função, como eu disse na entrevista, primordial na campanha, considerado o melhor amigo do Alexandre de Moraes, amigos íntimos. O ex-governador de São Paulo, né? Rodrigo Garcia, ex-vice do Dória. O Michel Temer, que foi quem
o ex-presidente que indicou o Alexandre para o STF, e o nosso amigo Gilberto Kassab. O Kassab, então, é aliado do Tarcísio, governador de São Paulo, e apadrinhado político do Bolsonaro, do Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, apoiado por e apoiador do Bolsonaro, e ao mesmo tempo é o homem que impede que o impeachment do Alexandre de Moraes vá para frente. Esse aqui é o grau de complexidade da política brasileira. Então, o foco da pressão agora está cristalino. Claro, claríssimo. É absolutamente necessário que haja pressão popular em cima das figuras que ajudam a sustentar o Kassab, como o próprio governador Tarcísio, como o prefeito Ricardo Nunes. Ambos detentores de acordos que garantem cargos ao PSD do Kassab, tanto no Estado quanto na Prefeitura. Tá aí. Tarcísio escolhe a de lado de Alexandre de Moraes para chefiar o Ministério Público de São Paulo. Não é achismo. Tá aqui. Vê aí, abril desse ano, o governador Tarcísio escolheu Paulo Sérgio Oliveira e Costa, um amigo pessoal do Alexandre de Moraes e do Kassab, para chefiar simplesmente o Ministério Público de São Paulo, como procurador de Justiça do Estado. Um sujeito que dirigiu a FEBEM, a atual Fundação Casa, na gestão do Geraldo Alckmin, que hoje é vice do Lula, quando era governador de São Paulo, e também foi secretário de Desenvolvimento Social do próprio Kassab, quando ele era prefeito de São Paulo. E não pense que o Kassab está com o Tarcísio e com o Nunes porque eles têm um alinhamento ideológico, né? O Kassab está com o Tarcísio e o Nunes porque ambos garantem cargos ao seu partido em troca de sustentação política na Assembleia Legislativa e na Câmara de Vereadores. Isso indica, portanto, que tanto Tarcísio quanto o Nunes têm poder de barganha com o Kassab, na medida que eles são detentores do poder de tirar os cargos que o PSD tanto deseja e precisa no Estado e no município de São Paulo. Por isso que eu não vou comentar hoje sobre cadeirada do Datena, lacrada com o deputado X, deputado isso. O objetivo é simples. Pressionar quem pode pressionar o Gilberto Kassab. Vocês entendem a minha treta em cobrar a postura do Tarcísio, que fica trabalhando dentro do Senado, segundo os senadores, fica trabalhando no Senado contra o impeachment do Alexandre? Não é que ele não ajuda, é que ele ajuda o Alexandre. E eu tenho que fazer uma justiça aqui. Eu não acho que ele faça isso porque ele seja um tremendo de um filho da puta, não. Não acho que ele seja desleal com o presidente Bolsonaro. Eu acho que ele realmente é só um frouxo que acha que o apaziguamento, como tem tantos frouxos na história, isso é o mais normal, que acha que o apaziguamento é a melhor solução. E a gente já falou muito aqui no Paulo Figueiredo Show sobre apaziguamento. O que eu posso dizer para vocês é que com o Kassab pressionado, com o apoio do PSD ao impeachment do Alexandre, acabou. Se o PSD embarcar no impeachment, é game over pro Alexandre, que está 5 votos se tornar o primeiro-ministro supremo da história do país a ser destituído do cargo. Tem um caminho para a vitória. E ele passa pelo Kassab, passa pelo Tarcísio, passa pelo Nunes, passa pelo presidente Bolsonaro. Todos eles pressionando o próprio Kassab. Mas não são os únicos. O governador Ratinho Júnior, do Paraná, o senhor também é membro do PSD do Kassab. A gente precisa muito da sua ajuda para pressionar, declarar o apoio do PSD ao impeachment do Alexandre. Deputado Sargento Faur, também do Paraná, muito famoso pela defesa dele ao presidente Bolsonaro. Gostaria muito que o senhor utilizasse todos os meios possíveis para pressionar o Kassab. Todos os políticos integrantes do PSD devem se posicionar, sem exceção. E você de casa deve pressionar os seus políticos, especialmente os do PSD. A gente está vencendo. A gente não pode parar agora.
Quem fez cavalaria, eu não fiz, mas já falei aqui sobre essa doutrina, sobre o que é aproveitamento de êxito. Eu digo para vocês, se a gente parar agora, se a tese do Tarcísio de apaziguamento vencer, depois de todos os abusos revelados pelo Alexandre, depois dele ter tirado o ex do Brasil, depois dele ter feito o que fez com a Starlink, depois de tomar pito, depois de coisa com visto, depois de tudo que está acontecendo, se ele ainda continuar onde está, ele só vai ficar mais poderoso. Não tem acordo. Isso não é hora de parar. Você não ocupa metade do território inimigo e pede paz. Você ocupa tudo. E aí você faz um tratado. Posição vitoriosa.